Ligado na cidade, de volta com você, agora 11 horas e 1 minuto, 11 e 1, seguimos juntos até meio-dia aqui na Jovem Pan News. Agora eu tenho o prazer aqui de receber no estúdio o Oswaldo Agrippino, ele que é advogado especialista no setor portuário, no direito portuário e também no direito marítimo. Está lançando um livro, mas antes de a gente falar desse livro, falar um pouquinho sobre a trajetória dele e também uma análise aí desse setor portuário, do comércio exterior, que é tão importante para a nossa região. Doutor Agrippino, tudo bem? Bom dia, prazer em recebê-lo aqui no estúdio. Bom dia, Marcelo e ouvintes. Um privilégio estar aqui. Muito obrigado. Muito bem. O senhor é um dos grandes especialistas, já escuto falar muito bem do senhor há um bom tempo. Resume um pouquinho dessa trajetória aí, porque ela é uma trajetória não só, eu diria, teórica, mas também muito prática por muitos anos no dia a dia da operação portuária, em navios também, né? Eu estou aí há mais de 40 anos no setor e há 32 como advogado. Comecei na Academia de Marinha Mercante com 17 anos, no Rio de Janeiro, em 81. E depois de 3 anos eu viajei 4 anos e meio para 27 países. 27 países. E 65 portos, em operações na Petrobras, na Vale do Rio Doce, navios de container. Então essa bagagem no mar me ajudou a optar pelo direito marítimo, direito portuário, comércio exterior. Fiz direito na UERJ, depois o mestrado na PUC, e em 98 eu venho para Santa Catarina fazer o doutorado na Federal em Florianópolis, na UFSC. Fiquei 1 ano em Stanford, no doutorado sanduíche, no ano 2000. 2001 defendi a tese, 2003, 2004 eu comecei a lecionar no mestrado em Ciência Jurídica da Univale e estou aqui há mais de 21 anos na Univale, lecionando no mestrado e no doutorado em Ciência Jurídica. Lecionei também 7 anos no mestrado em Engenharia de Transporte. Na Federal de Santa Catarina. Então, e sou peixeiro, né? meus filhos nasceram aqui. Que legal. Eu adoro muito cidades portuárias. Itajaí é a cidade portuária mais bonita do Brasil. Né? O senhor teve, ao longo dessa trajetória, 27 países, 27, né? Conheceu portos da Ásia, da Europa, na América do Sul. África do Sul e Mediterrâneo, norte da Europa, Estados Unidos, Canadá, Caribe. Fui a vários países do Caribe, enfim. Mas Santa Catarina, principalmente a nossa Itajaí, como cidade portuária, como o superintendente diz, pode ter igual, mas mais bonita não tem. Pois é, inclusive até porque muito se fala, né, da questão das cidades portuárias. Todo mundo que a gente conversa vê essa diferença em Itajaí, né? Se surpreende pela questão do cuidado, do zelo com a cidade. É isso mesmo? É isso mesmo, doutor? É uma cidade que não é uma capital de estado, onde você tem muitos servidores públicos. Então, assim, o poder local aqui é muito forte. Tanto é que nos anos 90, quando foi extinta a Portobras, em 1990, por um decreto do Collor, o Porto de Itajaí, que era federal, ele ficou vinculado à Companhia Docas de São Paulo. A DOC, né? Isso, ficou vinculado. E então, para fazer qualquer coisa no Porto de Itajaí, tinha que pedir para São Paulo, que mal cuidava de São Paulo. E foi justamente o poder local, o prefeito, o governador na época, ministro, todos do PMDB à época, conseguiram fazer uma lei que autorizava a possibilidade de delegar para municípios os portos federais. Então, aí, com essa lei 9277, houve, então, a delegação, através de um convênio do governo federal, para o município de Itajaí. Que agora, com esse problema que houve ali no governo Bolsonaro, quando ele decidiu privatizar a autoridade portuária pública municipal, por exigências do TCU, enfim, não conseguiram fazer dentro do período que queriam. Houve o término do mandato do então presidente Bolsonaro, e o governo atual resolveu manter a autoridade portuária pública, não municipal, voltou para o governo federal. Mas, no meu entender como especialista, é importante que seja pública. Seja municipal ou federal? Seja municipal. O ideal é que fosse municipal. Mas, como temos problemas, partido do governo federal de um partido e o partido do governo do estado e do município de outro partido, então, em função disso. Mas o importante é que ela seja federal. E agora, como autarquia, o governo, então, resolveu criar uma companhia Docas de Santa Catarina, que vai ser uma empresa pública. E uma empresa pública, ela tem assim um controle do ponto de vista de eficiência, uma gestão tipo conselho, mais eficiente, mais pró-empresa do que a autarquia. Então, por isso que o modelo esse é um modelo novo, nós vamos ter que
testar, né? Eu acho que é importante frisar isso, essa questão da empresa pública, porque é uma empresa evidentemente pública, mas ele repete dentro dos seus processos, da sua operação, quem sabe, doutor, alguma coisa que vem na iniciativa privada? Uma inspiração ou não? Isso, tem a questão de conselho, isso que não tem na autarquia, né? Na autarquia não tem mais agilidade, né? Enfim. E outra questão também que está sendo feita ao mesmo tempo é a reforma da Lei dos Portos, a Lei 2115. Eu fiz parte da comissão, como consultor da comissão de jurista da Câmara dos Deputados, eu participei das discussões e, infelizmente, né, não foi alterado, porque o poder do Conselho da Autoridade Portuária está com poder consultivo, a ideia é que fosse deliberativo. Mas, enfim, pequenos avanços, a questão da relação porto-cidade, que foi objeto de um livro que eu escrevi com um ex-orientando meu de mestrado, o Maicon Rodrigues, Maicon Fagundes, e esse livro ele traz a questão da relação por cidade ali, das características que foi incluído inclusive no projeto de lei como um dos princípios, e Itajaí abraçou muito bem. Voltando lá à questão da municipalização, né, nos anos 90, então essa municipalização do porto, através da autarquia, indicação dos quadros da autarquia pelo município, alguns critérios de eficiência, fizesse que nos anos 90 e na década de 2000, o Porto de Itajaí fosse um dos portos com maior crescimento de carga no mundo. Enquanto o senhor fala aí, a gente está vendo imagens, né? Porque é uma vista lá do Porto de Itajaí, do nosso complexo portuário. Isso. Em termos de relação porto-cidade, acho que essa imagem especifica bem, né? Muito bem, né? Então aí a municipalização, e assim, os maiores portos do mundo, eles são públicos, com autoridade portuária pública, e são municipais. Então eu, por exemplo, nos anos 90, eu operei, no final dos anos 80, eu operei como piloto da Vale do Rio Doce em Long Beach. Sim. Do lado de Long Beach, Los Angeles. Os dois portos, os maiores portos de contêineres dos Estados Unidos, públicos municipais. Então tá aí a prova de que o modelo municipal ele é um modelo, né? municipal ele é atual, eu diria, né? É claro que a operação é 100% privada, porque tem os arrendatários que participam de um processo de seleção, né, concorrência, mas eles têm os contratos de longo prazo, mas quem faz a regulação ali de forma descentralizada, no âmbito do porto organizado, e nós temos aqui um complexo, que não é mais só Itajaí, é um complexo portuário Itajaí, IFE Navegantes, porque nós temos um TUP, aqui temos a Portonave, vendo vários terminais privados. Terminais também, temos a construção naval, temos a pesca, enfim, temos o turismo náutico, temos marina, enfim, nós temos toda uma série de atividades voltadas para a economia do mar, a economia azul, que você tendo uma autoridade portuária pública, seja, se fosse municipal seria melhor no meu entender, mas ainda que sendo como modelo de companhia docas, isso é muito relevante para o desenvolvimento da sociedade. Muito bem. Quando a gente vê essa relação porto-cidade que a gente mostrou nas imagens ali, né? Itajaí, ela foi uma cidade que cresceu a partir do porto, né? A partir do porto, né? Dentro da sua experiência, e até para a sua experiência analisando outras cidades aí, qual que é o tamanho do desafio, professor, que Itajaí tem em conseguir harmonizar essa relação de porto-cidade, do crescimento urbano, né, de mais casas, de mais pessoas morando, porque o porto não pode, não deve, não vai sair dali, né? A cidade ela precisa se adaptar e construir uma relação harmônica para todo mundo. Isso se faz através da participação, da centralização administrativa, da educação da comunidade local, da participação nos foros, por exemplo, a legislação de Itajaí do município, né? O plano diretor tem um conselho do Porto, que é um colegiado com 7 membros que não tem em outras cidades. Então, Itajaí tem um órgão que é para discutir os problemas municipais na sua relação porto-cidade com o Porto. Então, tem que ter um diálogo para que o Porto ele não seja tolhido pelo interesse da cidade, mas, ao mesmo tempo, o porto não seja tolhido, a cidade também não seja prejudicada. Então tem que haver um diálogo para ter a tal da sustentabilidade, e isso é possível. Nós vemos cidades aí na Europa, nos Estados Unidos, na China, onde isso é possível. O porto é um lugar de desenvolvimento e é um elemento de conexão entre o modal terrestre, né, a rodovia, a ferrovia, com o aquaviário.
esse ponto de conexão, tanto para o embarque quanto para o desembarque, né? E isso acontece há centenas de anos. As rotas de navegação que estão aí, elas estavam aí há 400, 500 anos, e daqui a 2, 3 mil anos, eu como piloto, serão as mesmas rotas de navegação marítima, né? E as cidades portuárias ficarão nesses lugares, né? Porque nós temos, por exemplo, grandes centros de consumo de produtos, como a China, a Índia, pessoas que precisam se alimentar, e do outro lado do mundo, a produção. Os produtores, né? Eu não tenho como produzir 200 mil toneladas de soja em Mato Grosso, ou no interior de Santa Catarina, no Paraná, e exportar para um importador chinês, salvar num arquivo em PDF e mandar por e-mail. Eu vou precisar de logística. A gente tá vendo a imagem dele lá, tem que carregar um daqueles, Tem que ser por navio, não tem outro jeito, e vai precisar do porto, tanto no embarque quanto no desembarque. Por mais que a gente tenha tecnologia por aí, mas não adianta, né? Os produtos, eles são físicos, né? Eles precisam desse transporte, né? E os passageiros também, não tem como eu fazer uma viagem de navio, né? E querer me transportar, eu vou precisar de ter o navio com camarote. Das Estrelas, o teletransporte. Muito bem. O senhor falou dessa questão da relação porto-cidade. Como é que o senhor enxerga isso em Itajaí? Porque assim, nós temos aí um grupo político na prefeitura, um grupo político no governo federal, e até o próprio João Paulo Tavares esteve aqui, conversou com a gente. Parece que a relação ela não existe, ela não é muito harmônica entre os dois lados. Isso é algo que também não pode acontecer, né, professor? Mas assim, eu acho que a gente sabe que é política, Marcelo, existe, mas eu acho que é um processo de aprendizado. Eu acho que está havendo, eu estive conversando ontem com a secretária de Desenvolvimento Econômico, né, com a Gabriela. Com a Gabriela, e o Sebrae está muito ativo na região. O prefeito também, Robson. Sim. É uma pessoa muito inteligente. Eu tive privilégio. Do setor portuário, isso, né? Ele é um trabalhador portuário avulso, professor. Eu tive o privilégio de ser orientador dele no mestrado lá da Engenharia de Transporte, um trabalho muito bom na UFS que ele fez, né, sobre talvez o prefeito mais preparado do Brasil em temas portuários, né, porque o Robson fez uma dissertação muito boa, e eu acho que é uma questão de amadurecimento, de processo. A população não pode perder, né? A população, ela elegeu, tanto no governo municipal, estadual, federal, elegeu um determinado chefe do executivo e parlamentares do legislativo, e eles todos foram eleitos para governar o povo. Então nós temos que buscar esse equilíbrio, e a história de Santa Catarina e a relação de Santa Catarina e cidades portuárias, principalmente Itajaí, que é um modelo para o Brasil, é muito boa. Então eu sou otimista, um pouco cético, mas sempre otimista, porque eu acho que o aprendizado que se dá ao longo dos tempos, né? Nós estamos aí com a democracia no Brasil, ela não é perfeita, porque os seres humanos são longe da perfeição, seres humanos são imperfeitos e pecadores, e não há regulação perfeita, não há modelo perfeito, mas é o modelo que temos, e nós temos aprendido, inclusive sendo objeto, né, dos próprios Estados Unidos, lá o Trump, olhando muito o que nós estamos fazendo aqui e estamos dando exemplo para eles lá. Como é que o senhor visualizou essa questão do tarifaço, hein? É complexo, não é uma resposta... Não falando nem da questão política, mas a questão para o setor, para a atividade portuária, para a atividade do comércio. Afeta a carga, né? Não afeta indiretamente o setor portuário, porque... Mas, assim, se nós temos um tarifaço dos Estados Unidos de 50%, e, por exemplo, setor madeireiro, nós advogamos para o setor madeireiro, um setor tanto do Paraná quanto de Santa Catarina, tem sofrido bastante, porque o Paraná, por exemplo, 40% a 50% da madeira dos Estados Unidos é daqui. Então isso afeta muito. Então vai ter menos embarque, sim, para os Estados Unidos, mas assim, há a possibilidade também de diversificar esses mercados, né? De reduzir um pouco essa dependência, o acelerador, a dependência do governo norte-americano, para facilitar a introdução dos nossos produtos em novos mercados também, embora o mercado norte-americano é muito bom, porque a moeda é forte, né? O dólar é uma moeda ainda que tem que ser respeitada, mas o mundo não tem mais aquela ordem do pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial. Nós vivemos numa desordem mundial, né? Não há mais a unipolaridade, multipolaridade, né? Você vai ter ali alguns países como Brasil e China, né? Uma aliança,
mas Brasil e Índia, Brasil e Estados Unidos, Brasil e União Europeia, e a multipolaridade também, é complexo. Eu lecionei alguns anos a teoria das relações internacionais, eu gosto muito, porque eu viajei, além dos 27 de países, eu morei nos Estados Unidos, morei na Europa, e visitei mais uns 15 países. O Brasil tem que fazer o dever de casa, ele tem que se valorizar, porque nós somos estamos entre os 5 maiores atores como países no mundo. Nós temos um grande território, um idioma só, não temos tempestade, maremoto, nós temos problemas de violência, de educação, que eu acho que no médio prazo, se tiver uma política de Estado, nós vamos reverter isso aí. O senhor citou a Europa, especificamente falando, a Europa, tanto que ela hoje atua como União Europeia, né? Isso, Porque e dessa questão da mudança, digamos, de posição no tabuleiro aí da geopolítica mundial, a Europa já não tem o peso que tinha antigamente, né? Tanto que ela precisa remar para o mesmo lado, né? Trabalhando enquanto União Europeia, com Espanha, com Itália, com França, com Alemanha e com o Reino Unido até descolado, né? É muito complexo a União Europeia, mas ainda é um bloco econômico, com os problemas que tenha ou não tenha. Importante parceiro comercial do Brasil, mas o Brasil tem um território, nós temos aqui commodities de... Tantas as culturas, né? Tantas as culturas, né? Um país que dá o discurso de abertura da sessão da ONU, né? Lá em Nova York, desde 1946, enfim, o Brasil, a nossa diplomacia é muito competente, muito respeitada, os nossos oficiais de marinha mercante, de guerra também são muito respeitados, e o que nós temos que fazer é educar o povo, né? Cuidar da nossa infraestrutura. Acho que aí nós temos um ponto, porque não professor. há logística, pessoas têm que separar, Marcelo, infraestrutura de logística. A logística, quem faz é a iniciativa privada. É isso aí, por isso que flui bem. Tá, mas para ter logística, precisa ter boa infraestrutura física e intelectual. Por exemplo, nós estamos vivendo agora um problema de certo, assim, desvalorização, né, de socateamento das agências reguladoras federais, né? Então, assim, de 2014 a 2024, o orçamento que era de 7 bilhões caiu para 4,9 bilhões. E os problemas aumentaram. E né? aumentou essa competência das agências reguladoras. Então, nós estamos fazendo um trabalho sobre isso lá no Instituto dos Advogados do Brasil, em cima de um projeto de lei, para que as multas das agências fiquem nas agências. E, ao mesmo tempo, nós temos um estado como Santa Catarina com uma diversidade tecnológica de produtos e serviços de alto valor agregado imensa. Né, com uma malha rodoviária que precisa melhorar para a acessibilidade dos portos catarinenses, né? Nós precisamos de retroárea, precisamos... Para o ouvinte entender, a retroárea são os espaços próximos aos complexos portuários para armazenagem dessas cargas. Eu tenho a zona primária, que é a zona molhada, onde estão os portos fluviais e marítimos. Por exemplo, o Porto Itajaí não é um porto marítimo, é um porto fluvial. Tem um acesso que é através de um rio. Mas temos São Francisco do Sul, nós temos também Itapoá, temos Imbituba, que é uma área muito boa, mas os portos são elementos de passagem. E é caro ficar a carga armazenada no porto. Então, eu preciso de ter retroárea, que isso se dá na zona secundária, com terminais próximos aos portos, para justamente a carga passa pelo porto, e lá o container vai ser aberto, vai ser trabalhado a carga que está dentro dele, se coloca etiqueta, enfim, como centro de distribuição de logística. Né? Então, isso próximo, nós precisamos aumentar, porque em 3 anos, Marcelo, nós vamos dobrar a capacidade operacional de contêineres em Santa Catarina. Com a chegada de novos portos também, né? Com o aumento da operação portos, né? De Imbituba, ampliando Itapoá, a JBS aqui em Itajaí, aumentando também a entrada de operação do berço, mais um berço para mais um navio de contêineres na portonave, enfim. Isso vai fazer com que atualmente os 3,2, 3,3 milhões de unidades de 20 pés de contêineres, em 3 anos passe para 6 milhões, 6 milhões e meio. Então, se hoje já está problemático, isso gera custos extras para devolver o container, né, para receber o container também. Então, isso tudo faz com que a competitividade da nossa logística, com custo, eventualmente, de uma armazenagem que não é módica, ou de uma demurge, ou de uma detenche, enfim, isso vai
esse preço, esse custo extra, despesa extraordinária, vá lá para a prateleira do supermercado. É isso aí, esse que é o ponto, porque se falar o custo ficou salgado pro empresário, isso, alguém vai pagar isso. Alguém vai pagar. Isso, e assim, esse custo vai lá para a prateleira do supermercado, do no shopping, produto que está sendo farmácia. transportado, Isso né? aí. Inclusive hoje, professor Agripino, agora 11 horas e 21 minutos, logo cedo nós tivemos um tombamento de um caminhão na BR-101. Gente, não sei se a gente tem imagens da conexão DCTV agora. Não dá para aceitar que em 2025 a gente tem a BR-101 travada desse jeito e travando as duas cidades, travando a movimentação portuária do setor de logística, prejudicando. Imagina, e aí vai nesse ponto que o senhor falou. Acessibilidade. Olha ali, professor Agripino. Olha aí, acessibilidade. Agora, são 11 horas e 24 minutos. Olha a situação de momento. E olha lá, o custo as disso cargas aí. paradas, ó. Tá lá, ó. E aí, Marcelo, grande parte desses caminhões aí poderiam estar com a sua carga transportada em navios da cabotagem. Porque, por exemplo, se eu tenho o Norte e o Nordeste consumindo arroz do Rio Grande do Sul, sim, e um caminhão ele transporta 30 toneladas de arroz, e ele vai do Rio Grande do Sul de caminhão para o Norte e Nordeste, se eu tiver um navio de 30 mil toneladas, eu tiro 1.000 carretas para esse navio que poderia sair de Rio Grande para ir para o Norte e Nordeste. Então são menos 1.000 carretas trancando de 30 a BR-101, toneladas, por exemplo, que poderiam ser deslocadas se nós tivéssemos mais carga no modal aquaviário. A nossa matriz de transporte ainda está muito forte. 65% no transporte doméstico é feito por rodovias. É um absurdo isso. Quando nós temos 3 Mississippis no Brasil, 3 equivalentes à bacia do Mississippi, em potencial hidroviário interior, as hidrovias interiores, e mais uma cabotagem também, um mar maravilhoso, que eu digo que nem para surfista ser campeão no Brasil, ele tem que fazer treinamento na Austrália, porque não tem ondas muito grandes, é um mar muito bom para navegar. E aí, claro, não é bom para o surfista, mas é bom para o setor... É bom para carga. Para carga, né? Para transporte de carga, que não precisava ter esse caos. E aí a gente tem esse gargalo desde cedo, as pessoas desviando por dentro das cidades, aí trava Itajaí, trava Navegantes. Quantos caminhões não tem ali, ó? Caminhões que estão... indo para o Brasil inteiro. Exatamente. Professor, para a gente fechar esse papo, muito bom, inclusive, certamente voltará outras vezes por aqui com a gente. Vamos falar do lançamento do livro? Acontece no dia 3/10, Atividade Imobiliária e o Direito, é isso aí? É isso aí, Marcelo. Esse aí é fruto de eu comecei a atuar no mercado imobiliário justamente por a questão logística. Por falta de espaços, de galpões, teve que ampliar as atividades para receber essas cargas. Então aí foi desenvolvida ali um conhecimento jurídico. Eu orientei 2 teses de doutorado na Univale, uma com a titular do primeiro registro de imóveis de Joinville, que ganhou o prêmio de melhor tese de doutorado Univale, Delaware, lá nos Estados Unidos, em 2021, 2022. Então, é um livro que tem 17 capítulos de vários autores, por exemplo, o impacto da reforma tributária no mercado imobiliário. Vai pesar em todos essa reforma, A reforma tributária também vai afetar o setor portuário. A questão dos benefícios. A preocupação é gigantesca, os benefícios de Santa Catarina principalmente, né? Eu tenho um artigo do Maicon, um capítulo sobre a relação porto-cidade, a questão do mercado imobiliário, como isso afeta as cidades. Enfim, são 17 capítulos voltados para a parte de negociação, tributação. Tem a parte logística, que é o capítulo do Maicon. Tem a questão da incorporação imobiliária, que é uma ferramenta muito boa para desenvolver essa atividade aqui na região, já que Santa Catarina tem, dos 5 metros quadrados mais caros do Brasil, 4 estão em Santa Catarina. Somente Vitória, que está fora de Santa Catarina, mas nós temos aqui Balneário Camboriú, Itapema, Florianópolis, Itajaí e Vitória. Então, nós temos que cuidar desse ambiente também. Então, o lançamento será na Univale, um lançamento online, no site PPCJ Univale, no YouTube, de 9 às 11 horas. Os autores participarão falando um pouquinho de cada capítulo. No dia 3, né? No dia 3, sexta-feira pela manhã. Todos convidados. Quem não puder assistir, acessa o site YouTube PPCJ, Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas, Univale,
que estará lá o link e essa conversa, essa apresentação, né? Isso. Professor Agrippino, prazer te receber aqui, voltará outras vezes, porque o assunto ele começa falando do setor portuário, logístico e vai embora, né? Bora. A conversa em Ventrora, inclusive, vem... Até de surfista nós falamos aqui, né? Que para ser campeão tem que ir para a Austrália, então, né? Outra hora o professor volta aqui para contar um pouco das suas experiências. Imagino que pelos mares do mundo aí teve muita coisa, né? Muita história. E grato à Marinha e grato ao Brasil também. Obrigado. Oportunidades que surgiram aqui no Brasil, né? Isso, claro. Temos que agarrá-las. Existem, são muitas. Mas para agarrá-las nós devemos estar capacitados. Preparados, né? Exatamente. Professor, obrigado, tá? Obrigado, Grande abraço. Marcelo.